Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao ClashBet. Se você não me conhece, o meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 24 de julho de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Domingo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando o nosso Domingo de ClashBet pelo nossos primeiros prognósticos da Argentina, Liga Profissional de Futebol, o jogo do Tigre versus Platinense, com início às 13 horas. Na classificação, a equipe do Tigre é o 21º colocado e 9 jogos disputados com 2 vitórias, 3 empate e 4 derrota, 9 pontos conquistados, 11 gols marcados, 14 gols sofridos, enfrenta o Platinense na terceira colocação e 9 jogos disputados com 4 vitórias, 5 empates e ainda não perdeu no campeonato, 11 gols marcados, 5 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Em sequência individual, a equipe do Tigre sofreu gol nos últimos 14 jogos, em 4 de 5 saiu ambos marca. Já o Platinense vem a 9 jogos sem derrota, em 7 de 8 saiu menos que 3 gols, e o confronto mais recente, 4-0 para a equipe do Tigre. Ou seja, para essa partida, acredito em um duelo para gols, jogo para mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o Brasileiro Série A, o jogo do Avaí versus Flamengo, o início um pouco mais cedo, às 11 da manhã. Na classificação, a equipe do Avaí é o 13º colocado, em 18 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, 19 gols marcados, 28 gols sofridos. Enfrenta o Flamengo na 7ª colocação, em 18 jogos disputados, 27 pontos conquistados, 24 gols marcados, 17 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Avaí vem fazendo a 9ª melhor campanha do campeonato, em 9 jogos disputados, com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 5 gols marcados, 12 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Lembrando que é a 9ª melhor campanha atuando em casa, não no geral. Bom, a equipe do Flamengo atuando fora de casa é o 12º colocado, em 9 jogos disputados, 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 8 gols marcados, 13 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 7 de 9 saiu mais que 2,5 gols, em 5 de 7 ambos marcam. O Avaí sofreu gol nos últimos 10 confrontos e o Flamengo vem a 5 confrontos sem derrotas. Em sequência individual, a equipe do Flamengo vem de 3 vitórias consecutivas, há 3 jogos sem sofrer gol. Foi a primeira equipe a marcar e vencer o primeiro tempo em 7 dos últimos 8 jogos. E o último confronto mais recente entre essas equipes, o Flamengo atropelou, venceu por um placar de 6-1. A equipe do Flamengo venceu o Juventude pela última rodada por um placar de 4-0. Já o Avaí perdeu para o Ceará por um placar de 1-0. Ou seja, a equipe do Flamengo está em ascensão, a cada dia subindo o acelerador na tabela. É a última rodada desse primeiro turno. O Flamengo quer ficar aí, no mínimo, entre os melhores 6 colocados na tabela, já que não tem chances matemáticas de ficar entre os 4 melhores nesse primeiro turno. Mas por esse retrospecto, vamos com a dica fora com empate anula, probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para o jogo do Fluminense versus Bragantino, com início às 16 horas. Na classificação, o Fluminense é o 4º colocado em 18 jogos disputados, com 31 pontos conquistados, 27 gols marcados, 19 gols sofridos. Enfrenta o Bragantino na 8ª colocação, em 18 jogos disputados, 27 pontos conquistados, 29 gols marcados, 21 gols sofridos. Atuando em casa, o Flu vem na 10ª colocação, em 9 jogos disputados, 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 16 gols marcados, 10 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Bragantino é o 9º colocado em 8 jogos disputados, com 10 pontos conquistados, 12 gols marcados, 12 gols sofridos, 4 empates, 2 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos confrontos entre eles, o Flu sofreu gol nos últimos 4 e o Braga sofreu nos últimos 3. Ou seja, a equipe do Fluminense vem a 9 jogos sem derrota,
A 5 saiu mais que 2,5 gol. Em 8 foi a primeira equipe a marcar. E o Bragantino vem a 3 jogos de vitória. Desde 7 saiu mais que 2,5 gol. Último confronto deu Fluminense 2-1. Para essa partida, acredito em um jogo para gols, mesmo acreditando também que o Fluminense não perca essa partida, acredito em um duelo para gols. O Fluminense vem de um jogo erótico diante do Goiás, venceu uma virada nos minutos finais pelo placar de 3-2, e a equipe do Avaí venceu a equipe do Fortaleza também no minuto final pelo placar de 2-1. Diante disso, acredito em um jogo para gols, jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Também acredito nesse casa com empate, probabilidade 2-1. Casa. Palmeiras versus Internacional, o início às 16 horas. Na classificação, a equipe palmeirense é o atual líder, em 18 jogos disputados, com 36 pontos conquistados, 29 gols marcados, 12 gols sofridos. Ou seja, essa equipe do Palmeiras não perde mais a sua liderança nesse primeiro turno, já que o Corinthians e o Atlético só pode chegar a 35 pontos contra o peso do Palmeiras. E o Internacional, sexto colocado, 18 jogos disputados, 30 pontos conquistados, 26 gols marcados, 18 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Palmeiras é o sexto colocado no ranking, em 9 jogos disputados, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 17 gols marcados, 8 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Inter, quarto colocado em 9 jogos disputados, com 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota, 9 gols marcados, 7 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 9 de 10, saiu menos que 3 gols. A equipe do Internacional vem em 9 dos últimos 10 jogos, saindo menos que 11 escanteios, mas isso não vamos focar até o momento. Bom, ambas as equipes nos últimos 5 jogos vêm sem derrotas. A equipe do Palmeiras tem 3 jogos de vitória, 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. O último confronto entre eles deu Palmeiras 1-0, e é a dica que iremos elaborar. O Palmeiras vem numa crescente a cada dia mais, frente ao Inter, que pegou o São Paulo cheio de desfalque e ficou no empate. Então, diante disso, vamos confiar aí nesse atual líder. Casa vence, probabilidade 1-0 Casa. Atlético Mineiro versus Corinthians, com início às 18 horas. Na classificação, o Galo vem na terceira colocação em 18 jogos disputados, com 32 pontos conquistados, 26 gols marcados, 18 gols sofridos. Enfrenta o Corinthians em 18 jogos disputados, na segunda colocação, 32 pontos conquistados, 22 gols marcados, 18 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Galo vem fazendo a quinta melhor campanha da competição em seus domínios. Em 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 5 gols marcados, 8 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Corinthians vem na oitava colocação. Em 9 jogos disputados, 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 9 gols marcados, 15 gols sofridos, 11 pontos conquistados nos últimos confrontos entre essas equipes. Em 5 deles, saiu mais que 2,5 gols. Em 4 de 5, ambos marcam. O Galo vem de 5 vitórias nos últimos 5 confrontos. E o Corinthians sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Foi a primeira equipe a marcar em 5, 7. Em sequência individual, o Corinthians sofreu gol nos últimos 3 jogos. O Galo vem a 5 jogos, saindo menos que 3 gols. 5 de 7 saiu, foi a primeira equipe a marcar gols. Nos últimos 3 confrontos deu Galo. Para essa partida, o Galo é o favorito. Mas deve considerar aí que o Galo é uma equipe que empata bastante. Tem aí de 8 vitórias e 8 empates na competição. É uma equipe que perde poucos, mas em compensação empata muito. Bom, para essa partida vamos acreditar nessa vitória do Galo. Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Vamos agora para a Alemanha Bundesliga 2, o jogo do Bielefeld versus Regensburg, com início às 8h30 da manhã, em início de temporada, por isso não vamos focar a classificação. Os últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 7 saiu ambos marcam, em 7 deles mais de 2,5 gols. O Bielefeld vem de 4 vitórias consecutivas nos últimos confrontos. 4 de 5 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. E o Regensburg vem a 11 confrontos sofrendo gol. Em sequência individual, o Bielefeld em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 7 de 8 ambos marcam. O Regensburg em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols.
em 7 de 8 foi a primeira equipe a sofrer, sequência individual ou nos últimos confrontos entre essas equipes, desde vitória do Binfield para essa partida é o favorito. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate ou mais de 1,5 gol, probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para o jogo do Hamburgo versus Rostock, com início às 8h30, mesmo horário. Não vamos focar em classificação, mas nos últimos confrontos entre eles, em 7 de 9 saiu mais que 2,5 gol. Sequência individual, o Hamburgo vem de 3 vitórias consecutivas, a 4 sem derrota. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Último confronto deu Hamburgo. Para essa partida, vamos com a dica casa vence, probabilidade 2-1 casa. Continuando os nossos prognósticos, vamos agora para a Dinamarca Superliga, o jogo que tem início às 13 horas, o jogo do AAB versus a equipe do Copenhague, com início às 13 horas. Bom, não vamos focar em classificação nos últimos confrontos entre essas equipes. Em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol. A equipe do Hamburgo vem aí sofrendo gol há 8 jogos. O Copenhague vem de 3 vitórias consecutivas, a 5 confrontos sem derrotas. Em sequência individual, a equipe do Aalborg vem a 12 confrontos, a 12 jogos sofrendo gol. Em 9 de 10 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 5 ambos marcam. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. O Copenhague sofreu gol nos últimos 3 confrontos. E o último duelo entre eles, 3-0 para o Copenhague. Para essa partida, vamos com fora com empate. Probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para a Suíça, Superliga. O jogo do Basel versus Servette, o início às 9h15 da manhã. A equipe do Basel e o Servette atualmente paralelamente igual na classificação, mas é início de temporada, por isso não focamos em classificação. Bom, nos últimos confrontos entre eles, o Basel vem a 5 sem derrota. Em sequência individual, o Basel vem a 3 jogos sem derrotas. Em 5 de 6 saiu ambos marcam. Em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar. E o Servette não temos muito o que elaborar. Para essa partida, vamos com a dica casa com empate. Probabilidade 1-0 casa. Vamos agora para o jogo da Find Games, que é o famoso amistoso aí entre Sport de Portugal versus Sevilha. E em sequência individual, a equipe do Sport sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 5 de 6 saiu ambos marcas. Em 5 de 7 mais que 2,5 gol venceu o primeiro tempo. Nos últimos 7 foi a primeira equipe a marcar. E o Sevilha nos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols. Em 7 de 9 ambos marcam. Para essa partida é o primeiro confronto direto entre essas equipes. Vamos acreditar nesse casa com empate. Probabilidade 1-0 casa. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos. Espero que tenha curtido. Fica agora com nossos prováveis bilhete pronto. Partiu, tropa.